Vamos dar as boas-vindas aqui aos nossos convidados, Antônio Donato e Nabil Bonduki. Agradecer imensamente a vinda de vocês. Infelizmente, a Daphne não vai poder vir, ela teve algum problema, cancelou de última hora, mas a gente agradece imensamente, porque a gente sabe que esse momento, onde começam esses trabalhos todos das candidaturas, é uma loucura de tempo para eles. Então, eles estarem aqui conosco hoje é realmente um grande privilégio. O Donato, ele é coordenador do programa de governo do Boulos, Guilherme Boulos, e o Nabil Bonduki é candidato a vereador aqui em São Paulo. Já foi várias vezes vereador, já teve aqui na escola muitas vezes, é o nosso super colaborador, arquiteto, e, portanto, eu acho que para a gente vai ser muito importante ouvir o que eles estão preparando para essas campanhas, o que eles têm a dizer. A Simone vai contar um pouco para a gente por que a gente organizou essas conversas, vocês vão aqui ouvir, mas eu queria dizer que, assim, em primeiro lugar, as eleições municipais desse ano, elas são fundamentais. Elas serão eleições muito importantes, não só para a cidade de São Paulo, mas para depois o que pode acontecer no nosso país, porque São Paulo é o maior colégio eleitoral, São Paulo é um motor econômico muito grande, e então tudo que acontece aqui reverbera de muitas formas depois pelo Brasil. E a gente viveu um período de uma polarização muito grande que ainda vem, que se estende. Ainda é difícil conversar sobre política em muitos círculos, e por isso que a gente está hoje aqui falando sobre isso, trazendo as propostas. A gente vai trazer as equipes que têm propostas para a gente poder pensar no que seria uma transformação da nossa cidade. Não faz muito sentido falar do que já está acontecendo, porque não aconteceu muita coisa nesses últimos anos, bem pouca. Então, acho que a gente precisa imaginar qual é a possibilidade de transformação para esses próximos anos. E, portanto, a gente quer ouvir quais são essas conversas, essas propostas aqui, e queria, a partir disso, convocá-los a pensar muito claramente o que vai ser esse ano. Os jovens são fundamentais nesse momento das eleições, porque são as pessoas que começam a votar. Vocês estão há pouco tempo nesse processo, mas serão as pessoas que vão seguir, que vão continuar. E isso é muito importante. Então, se conscientizar sobre o que a gente viveu, o que a gente está vivendo, o que aconteceu nesse país em termos de extrema-direita, quais são os candidatos que se aliam a isso, e que isso pode ser muito grave para a gente. Então, tudo isso é fundamental de vocês estudarem, de vocês entenderem quais são os cenários políticos e como todas essas pessoas atuam e o que pode acontecer nos próximos anos. Então, vamos firme, que isso tudo é importantíssimo esse ano. Nós somos os seres que vamos construir esses próximos anos. E queria também falar sobre urbanismo, arquitetura e urbanismo. É mais do que, não é porque a gente está numa faculdade de arquitetura e urbanismo, mas é mais do que importante que os projetos políticos, os planos políticos, as candidaturas tenham propostas consistentes para a cidade, para as pessoas e a forma como a gente vive, circula, trabalha, e muitas vezes isso não é muito claro. Eu tenho certeza que hoje aqui vai ser claríssimo, vão ser propostas absolutamente consistentes, que a gente vai conversar, mas isso é fundamental que vocês tenham também no seu radar. E, em geral, as cidades onde tiveram transformações mais significativas e mais importantes, urbanísticas e sociais, são as cidades que tiveram equipes importantes, que são qualificadas em termos de urbanismo, de arquitetura, dentro dos seus quadros. Então, enfim, com isso, vou deixar aqui com a Simone, que segue aqui a apresentação. Agradecer todo mundo que está aqui presente, o Mário Reale, que está aqui, os nossos convidados, Simone por organizar tudo isso com o grupo, o Bia, o seminário, e vamos embora. Lúmina, que está aqui toda quarta-feira, isso aí. Obrigada.
Obrigada, gente. Eu queria agradecer muito à escola por ceder esse espaço, né? A gente sabe que às quartas-feiras a escola realiza o seminário de Cultura e Realidade Contemporânea, e os professores de urbanismo, né, se reuniram pensando na importância dessas eleições, né, de trazer esse debate, abrir esse debate na escola, como é importante. A gente fala tanto, né, nas aulas de urbanismo, estou vendo aqui muitos daqui foram meus alunos. A gente vai ver muitos dos temas da minha disciplina específica, que a gente fala de cidades iguais, sendo tratados aqui hoje, com muito mérito, né, pelos nossos convidados, e a importância de debater essas eleições, como a Cris falou, né? Então, a gente está trazendo esse debate em duas datas, hoje e na próxima semana. Nós fizemos, os professores de urbanismo se reuniram para pensar nessa pauta, pensar também nos convidados. A gente chamou 2 candidatos do grupo que a gente considera progressista para debater, né, as eleições municipais. Então, hoje é a equipe do Guilherme Boulos, que está aqui. A gente lamenta também a ausência do Boulos, ele não conseguiu um espaço na agenda, né, de última hora teve que cancelar para assumir um outro compromisso. A gente super entende, né, nessa reta final da campanha, principalmente pós-debate. Não sei se vocês assistiram o debate da Band, o fatídico debate da Band, e a gente sabe que tem muito trabalho a ser feito, né, depois de assistir o debate. E a gente, na semana que vem, vai ter a presença da Tabata, da Carmen Silva, que é candidata vereadora, conhecida, né, de todos nós aqui, e da Marta Dora, que está trabalhando na campanha também no governo, na parte de política, do plano de governo da Tabata, na parte de políticas urbanas. Queria agradecer também aos professores de urbanismo. Mário está aqui, alguns estão ausentes, e dizer o quanto que eu acho que a Cris já falou bastante sobre isso, mas trazendo um pouco aqui a memória e o conteúdo, né, da disciplina que a gente dá, que é de cidades iguais. Acho que cada dia mais a gente percebe que a gente vive numa cidade extremamente desigual, e é onde a gente tem acompanhado muito pouco avanço na reversão dessa desigualdade nos últimos anos, né? E Nabil e Donato vão falar um pouco sobre o plano de governo, sobre as propostas deles. Depois eles vão ter aproximadamente 20 minutos de fala. A gente vai abrir para os alunos mediarem um debate. Eu acho que é importante a gente, né, para trazer essa preocupação e essas lembranças sobre essa cidade desigual que a gente quer reverter, né, e que a gente quer fazer uma cidade melhor para os próximos 4 anos que tem por aí. A gente fala muito disso nas aulas, o quanto é importante. A gente está num cenário importante, onde a gente tem um governo federal também progressista, com muitas propostas de mudança e transformação, revertendo aquilo que a gente viveu nos últimos anos. E essa parceria entre prefeitura e governo federal seria muito importante que acontecesse nesse campo progressista para a reversão de desigualdades. Então é isso, passo a palavra. Donato, começa? Pode ser? Seguindo a ordem do nosso convite. Obrigada pela presença, Donato. Bom, boa noite. Agradecer aqui a Escola da Cidade, professora Cris, professora Simone. Cumprimentar meu companheiro Nabil, fui vereador junto com ele também, né? E dizer da alegria de estar aqui, de poder fazer essa conversa nesse momento tão importante, como destacado aqui no início desse seminário. De fato, a eleição em São Paulo sempre ela tem uma característica que é local, de discutir os problemas da cidade, naturalmente, mas ela tem uma incidência nacional e a gente não pode ignorar isso, né? É a maior cidade da América Latina e enfim, com peso econômico, político, social, que impacta os destinos do país. Uma eleição municipal, enfim, ela discute os problemas da cidade, mas ela está inserida nesse contexto. E como foi dito aqui, a Argentina está num contexto que é mundial de ascensão da extrema-direita e de ameaça à democracia, né? E eu acho que a gente tem que entender esse contexto para saber também de que maneira a cidade se alinha, né, nessa disputa. Na eleição de 2022, a cidade de São Paulo
derrotou o Bolsonaro, né? O Lula teve, acho que 54,5% dos votos aqui, mostrando que é uma cidade, que isso não quer dizer que seja uma cidade petista ou lulista, eu quero ser bem claro nisso, mas uma cidade que optou pela democracia, né? Eu acho que esse é um valor central, porque o Lula, no primeiro turno, não teve 50% dos votos, teve 40 e poucos. E um setor que não apoia o PT, ou que eventualmente nem gosta do PT, mas entendeu que a extrema-direita era uma ameaça muito maior. Eu acho que esse quadro continua. A gente continua no mundo e continua no Brasil, né? E eu acho que a gente tem que refletir sobre isso em todos os momentos, porque ela está ativa também nessa eleição municipal, tentando construir uma derrota dos setores que apoiam o governo Lula e que, de alguma forma, defendem a democracia no Brasil. Então, isso vai estar em jogo nessa eleição também. Em São Paulo, o Ricardo Nunes, que é o prefeito, se aliou ao bolsonarismo. Ele não é de origem bolsonarista, é um cara com uma história ligada ao Temer, enfim, a um outro caminho, mas se aliou ao bolsonarismo e cada vez mais incorpora a pauta e objetivamente a vitória dele seria uma vitória do Bolsonaro aqui. E, por outro lado, você tem o bolsonarista rejeitado, né, mas que incorpora toda a caricatura e todos os símbolos do bolsonarismo, que é o Pablo Marçal. E, bom, quem assiste debate ou vê aí os cortes na rede, que é o que vale, né, os cortes na rede, é a fake news, é a mentira, é a ausência de propostas, ou propostas esdrúxulas que não param em pé, mas que mobilizam emoções e enfim, que tentam atacar, desqualificando, promovendo ódio, enfim, como a gente viu esses anos todos. Então, tem essa dimensão, essa eleição. Nesse terreno de cá, você tem o Guilherme Boulos, que, como a professora disse, lamenta muito não poder estar aqui hoje, mas, de fato, a agenda e a sucessão de debates e as agendas todas não permitiram, mas certamente em algum outro momento, como prefeito, tenho certeza que ele virá aqui. Tem a Tabata, naturalmente, que também está nesse campo, e a gente reconhece isso. E o Datena, que é o Datena, a gente não sabe bem onde está, né? Mas, enfim, ele, enfim, tem se colocado aí na oposição ao prefeito Ricardo Nunes. Então, esse debate vai ter esse pano de fundo nacional, mas tem o debate próprio da cidade, né? Eu queria falar um pouquinho dele, porque a gente vive numa cidade que tem características muito próprias e, assim como o Brasil, um país muito desigual, injusto, a cidade de São Paulo espelha essa desigualdade. A cidade de São Paulo, em 1870, tinha 30 mil habitantes, quando fizeram acho, o primeiro censo da cidade. 150 anos depois, ela tem praticamente 12 milhões, né? 1920 tinha 200 mil habitantes, 1950, 2 milhões de habitantes, e chegamos onde chegamos. Ou seja, uma explosão que nenhuma cidade no mundo teve. Hoje só as chinesas, provavelmente, mas as grandes cidades do mundo nunca tiveram essa explosão com essa força e com essa rapidez, né, de crescimento populacional. Isso gerou uma cidade que é desigual, mas é desigual, e essa desigualdade se expressa muito no território dela. É uma cidade espraiada, são 1.500 quilômetros quadrados, a periferia, como cidades dormitórios, como bairros dormitórios, e os empregos muito concentrados no centro, a partir da própria história da cidade, né? Se diz, aí o Nabil, que tem livros e estuda muito mais isso do que eu, pode falar melhor, mas primeiro ao longo das ferrovias, a industrialização, ou seja, você tem um desenho do emprego na cidade sempre muito concentrado ou no centro ou na leste próxima, né, Brás, Moca, e mais recentemente na região sudoeste, para onde a cidade cresceu do ponto de vista dos serviços.
e a periferia sem emprego e sem os serviços públicos necessários. Isso gera uma cidade absolutamente disfuncional. São milhões de pessoas que se deslocam todos os dias, 3, 4 horas por dia dentro de um ônibus ou dentro do metrô, para ter acesso ao emprego, à educação, à saúde, ao lazer, a todas as atividades da vida. E, enfim, essa metrópole se consolidou assim, mas existiram alguns momentos de tentativas de se inverter essa lógica, de aproximar mais o emprego da moradia e a moradia do emprego. Então, em alguns momentos, a gente teve essa tentativa, mas que não tiveram continuidade. A gente teve essa tentativa no plano diretor da Marta de 2004, depois em 2014, com a ideia do Arco do Futuro. No próprio governo da Marta, teve a ideia do Polo de Desenvolvimento da Zona Leste, que era uma série de incentivos fiscais ali na região da Jacopêssego para tentar estimular emprego naquela região, porque hoje, até hoje, 2, 3 milhões de pessoas saem todo dia da Zona Leste para vir para o centro. O Uruguai se desloca todo dia para vir para o centro da cidade. Um Uruguai se desloca todo dia. Então, é uma cidade que, dessa forma, ela é disfuncional do ponto de vista social, econômico e do ponto de vista ambiental, né? Porque você, com grandes deslocamentos, não só de ônibus e transporte público, mas principalmente de carro, você gera congestionamento, queima de CO2, ou seja, você gera uma cidade pior do ponto de vista, inclusive, ambiental. Então, a gente precisa enfrentar essa questão. E é isso que está no centro do programa de governo do Boulos, uma ideia de uma cidade mais descentralizada, uma cidade que possa, de fato, as coisas acontecerem mais próximo de casa, na ideia que hoje está em voga, aí vocês sabem melhor do que eu e podem discorrer melhor do que eu sobre isso, na ideia do cronourbanismo, da cidade de 15 minutos, traduzir esse conceito para São Paulo. E o caminho que a gente escolheu para traduzir esse conceito para São Paulo é enxergar a cidade nos seus 96 distritos. A cidade de São Paulo tem 32 subprefeituras e 96 distritos. Fazendo uma média, são 100 cidades médias na cidade de São Paulo, são 100 cidades de 120 mil habitantes. É evidente que os distritos não são iguais, tem distritos maiores, outros menores, mas fazendo uma rápida... Um arredondamento, nós temos 100 cidades de 120 mil habitantes. E a ideia é enxergar essa cidade dessa forma. Principalmente a partir dos distritos periféricos. Ou seja, você ter os serviços públicos e a resolução dos problemas da população próximo dela. Transformar isso e enxergar isso, implantar isso a partir de cada distrito. Então, você no Capão Redondo ter lá, desde o Descomplica, que é a praça de atendimento da prefeitura, ter o CRAS, ter o CAT, que é uma central de intermediação de mão de obra, ter vários serviços agrupados em cada distrito, criando centros de serviço público e agregando alguns novos serviços que a gente está propondo. Um deles tem a ver com esse novo mundo do trabalho, que é as casas de apoio aos trabalhadores de aplicativo. Tem a casa também, um centro de apoio à população 60+, porque é uma população cada vez maior na cidade de São Paulo, e um centro para a juventude, que são centros de oportunidade, que seria um CEL de segunda geração, ou seja, nesse centro de oportunidade você ter, na verdade, cursos que têm a ver com o novo mundo, o mundo digital, o mundo da economia criativa, ou seja, centros de formação que você possa preparar esse jovem para esse mundo do trabalho. Isso descentralizado, isso vale para a saúde, com o que o Boulos está chamando de poupa-tempo da saúde, que são centrais de exames regionalizadas, porque hoje uma pessoa num bairro, se precisa de uma ultrassonografia, às vezes está lá no Campo Limpo e ela tem que fazer ultrassonografia em Hermelino Matarazzo. É evidente que ela não vai chegar às 7 horas da manhã em Hermelino Matarazzo,
e você vai ter, como tem hoje, 40% de desistência nos exames, de falta, de pessoas que não conseguem chegar para fazer os exames. Primeiro que demora muito, e muita gente ou faz o particular, ou abandona, ou morre antes, ou tem essa dificuldade de chegar. Então, esse é um dos pilares dessa ideia de uma cidade descentralizada, você agrupar serviços públicos e principalmente zerar os zeros da cidade, que é uma ideia que já a nossa São Paulo já vinha falando há bastante tempo. Tem distritos que não tem um teatro, que não tem uma biblioteca, então vamos zerar esses zeros. Todos os distritos terão que ter os equipamentos básicos da prefeitura, seja eles quais sejam. E é essa a ideia da presença do poder público. A segunda questão diz respeito à circulação. E aí a gente vai entrar num tema que é importante para o debate, que é a questão da tarifa zero. É um tema que ressurgiu no debate. Tem a tarifa zero no domingo, que do jeito que foi implantada é tarifa zero e ônibus zero, e as pessoas demoram muito tempo e tiraram a frota de ônibus, enfim. Mas aonde foi implantada a tarifa zero, aí se a gente pegar o exemplo de São Caetano do Sul, qual o efeito da tarifa zero em São Caetano do Sul? Aumentou muito a atividade econômica de São Caetano do Sul. Ativou o comércio local, diminuiu o número de faltas nas unidades de saúde, ou seja, você ativou a economia local. E a nossa ideia de implantação gradual da tarifa zero, de ampliação, é pelo sistema local de ônibus. Não dá, por uma questão orçamentária, para implantar a tarifa zero em toda a cidade de uma vez, mas se você pegar no sistema local, que isso já é, a cidade já é dividida assim, em 3 sistemas: o estrutural, que são os corredores de ônibus, a grosso modo, um sistema que é interbairros, que, sei lá, um ônibus que sai do Itaim Paulista para São Mateus, e o subsistema local, que é aquele que alimenta os terminais ou que circula dentro dos bairros. Então, a ideia é que esse subsistema local, que já existe, ele só precisa ser acertado em algumas linhas, atender melhor os equipamentos de cada bairro, eles possam ter a tarifa zero e, portanto, você dinamizar a economia local com uma maior circulação das pessoas no seu próprio território. E a terceira questão, que é a mais difícil, devo reconhecer, diz respeito a aproximar o emprego do trabalho. Porque a prefeitura não tem todos os instrumentos de política econômica para fazer isso. Né? O IPTU e o ISS muitas vezes são insuficientes estímulos de IPTU e ISS para isso. Mas com mecanismos de priorizar atividades conforme a vocação daquela região, desburocratizar o licenciamento e dar um rito mais rápido para atividades que se interessam ser instaladas naquela região. Você ter crédito e ter principalmente, mais do que o crédito, a garantia, né? Porque hoje o problema do crédito, até o cara consegue o crédito no banco, ele não consegue apresentar as garantias. Então, ter um fundo garantidor público que permita que aquela atividade econômica se estabeleça mais regionalmente, a gente considera que, a partir daí, você dispara um círculo virtuoso de geração de emprego e de renda e de melhoria das condições de distribuição dos empregos na cidade. A própria tarifa zero permite isso, porque, para alguns empregadores, o custo do vale-transporte é um custo significativo. E se ele está numa região, num distrito mais afastado, mas aonde os seus funcionários moram lá, ele não vai ter despesa com vale-transporte, porque as pessoas vão estar num ônibus de tarifa zero. Então, você tem estímulos econômicos também secundários, né, derivados dessa política. Então, essa é uma ideia geral de reorganização da cidade, de dar uma diretriz para a cidade afinada com o que está se discutindo no mundo todo. Paris, 15 minutos, Barcelona, Xangai, menos Buenos Aires. Mesmo Buenos Aires tem bebido nessa fonte. Cada um a seu modo, e a gente tem que encontrar o nosso modo. O caminho que nós estamos apontando é esse caminho de descentralização pelos distritos, redesenhando
a circulação na cidade, portanto, combatendo os extremos climáticos, diminuindo a poluição, trabalhando a questão também da macrodrenagem, da microdrenagem a partir das bacias regionais, ou seja, você encarar a cidade não olhando de cima, mas olhando de cada território dela, desses 96 distritos, que são 96 territórios, que são muito diferentes entre si. Muitas vezes, dentro de um próprio distrito, o território é diferente, mas nesse momento é o possível de se aproximar. Se você for na Vila Andrade, você tem o Morumbi e tem Paraisópolis, são dois mundos que dialogam, porque um trabalha para o outro, né? De alguma forma, mas são alguma condição de homogeneizar melhor uma leitura da cidade é essa. Então, a gente caminha nisso, e é evidente, uma cidade com muitos centros, com múltiplos centros, menos radiocêntrica, como é hoje, mas ela precisa ter um centro que mereça esse nome, que se recupere, que possa ter o seu patrimônio histórico valorizado, que possa, inclusive, ter, como todo centro histórico do mundo, servir de atrativo para o turismo. Aí a gente precisa resolver questões básicas da cidade, que são a tragédia da população de rua, que não pode ser encarada de maneira indiferente, como encarada esse tempo todo. Hoje se fala de 30 mil a 80 mil, tem o levantamento da prefeitura que fala em 30 mil, mas tem um levantamento da Federal de Minas, que projeta como 80 mil pessoas morando nas ruas em São Paulo. A gente tem que enfrentar essa questão, tem que ter uma política múltipla para isso, mas baseado no conceito da habitação primeiro e de reestruturação dessas famílias. Tem que enfrentar a questão da Cracolândia, que é uma questão que precisa de um tratamento multidisciplinar, com várias ações articuladas. Precisa enfrentar a questão da segurança no próprio centro. Precisa enfrentar a questão da zeladoria, né, ter um choque de zeladoria para que a gente tenha um centro mais bem organizado, ou seja, e descobrir, reorientar as vocações do centro. Se você for no centro histórico, para nós que somos um pouquinho mais de idade, né, a Rua Direita, a Rua São Bento, eram ruas que você mal conseguia andar. Hoje só loja fechada, é impressionante, mas isso também é uma possibilidade. O centro histórico tem uma vocação para ser um centro 24 horas, porque aquele pedaço entre a Sé e o Patriarca não tem moradia praticamente, então você pode ter atividades 24 horas, você pode ter bares, como já começam a ter casas de shows, e você pode fomentar isso, e você pode fomentar uma ocupação diferenciada, né? Você tem muitos prédios vazios, com certeza o Nabil pode falar muito melhor do que eu disso. É evidente que tem prédios que podem ser retrofitados e requalificados para ser moradia, mas tem prédios que são prédios de escritórios, que com pequena reforma você pode requalificar para serem escritórios. E está no programa nosso, um dos instrumentos para reocupar o centro é Meu Primeiro Escritório, ou seja, o recém-formado de arquitetura, de advocacia, de medicina, do que for, ter um aluguel subsidiado pela prefeitura num prédio que seja requalificado, porque você garante uma ocupação do centro, né, e você garante uma circulação que naturalmente vai gerar novas atividades no centro. Então, em linhas gerais, são algumas das questões que a gente está colocando. É evidente que são 119 pontos aí que tem no programa de governo. Eu só dei um panorama de algumas das questões que a gente está colocando, que eu acho que possa interessar para o debate com vocês. É isso. Obrigado, viu, pela atenção. Boa noite para todas, para todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer aqui o convite da Escola da Cidade, dos professores, né, dos alunos, cumprimentar a Cris, né, a Simone, que foi minha orientanda, né, que a gente trabalha sempre com muita colaboração, né, cumprimentar a todos vocês. Bom, eu queria... O Nato deu um quadro geral do plano de governo do Boulos, né, do qual eu participei em algumas etapas, em algumas áreas, e eu queria talvez
apontar aqui algumas questões para traduzir esse programa na nossa linguagem de arquitetura e de urbanismo, né? Que eu acho que tem muito a ver com com a escola e com as questões que a gente trabalha. Eu acho, em primeiro lugar, a gente talvez voltar um pouco na história, lembrar que grandes projetos, marcos da cidade de São Paulo, eles foram realizados nas administrações progressistas e deram muita importância para a questão da arquitetura e do urbanismo, né? Por exemplo, o CELS. O CELS é uma proposta que vem dos arquitetos, né? Por exemplo, todos os projetos de habitação, e aí eu tive uma participação direta, os projetos de habitação no governo da Luiz Erundina, né? Quando a gente, de certa forma, recuperou a ideia de que a habitação popular podia ser uma área de atuação dos arquitetos, porque até então a gente vivia, estou falando lá dos anos final dos anos 80, né? A gente via aqueles conjuntos da Coab que eram carimbos, né? Eu, como alguns de vocês sabem, né? Eu fiz muitos trabalhos sobre a história da habitação, né? Sobre, né, a relação da arquitetura com a habitação, e a gente teve belíssimos projetos habitacionais nos anos 40, nos anos 50, alguma coisa nos anos 60, e a partir daí nós tivemos um vazio enorme, né, do ponto de vista da qualidade da arquitetura. Isso foi recuperado lá no governo da Luiz Erundina, né, o primeiro governo do PT aqui em São Paulo. No governo Haddad, nós tivemos projetos que são marcantes, né? Por exemplo, que eu também participei dele, que aí já não são necessariamente projetos de grandes obras, né? E essa é uma característica importante que a gente tem que discutir. Às vezes são projetos muito pequenos. Por exemplo, o projeto da Paulista Aberta, né? É um projeto, e da ciclovia da Paulista, para dar um exemplo de um lugar, né? É um projeto que mudou, grande parte, a cara da cidade, né? E aquilo teve um projeto de arquitetura, que foi a construção da ciclovia, né? Foi uma solução, né, muito inteligente para a ciclovia, sem alterar, de certa forma, a configuração da via, mas aproveitando o próprio espaço viário. E teve também uma proposta urbana, que é a ideia da cidade para as pessoas, que é uma questão fundamental, né, que vem sendo debatida no mundo inteiro como uma coisa importante, ou seja, como sair, né, da cidade para o automóvel e a gente poder ter cidade para as pessoas utilizando o viário da cidade, que é muito importante e precisa ser democratizado, né? O projeto dos corredores de ônibus implantados durante o governo da Marta, né, por exemplo, dar um exemplo da Rebouças, né, foi um outro projeto marcante na cidade, né, que não foi um projeto simplesmente fazer um corredor de ônibus, foi um projeto de uma renovação urbanística daquela área. Foi tirado, vocês talvez sejam jovens até, né? Eu acho que a gente fala de coisas que, né? Mas, por exemplo, a Rebouças era um lugar que tinha o ônibus à direita, né? Aquelas fiações, né? As calçadas todas desorganizadas, como é boa parte das calçadas da cidade. Então, quando se implantou o projeto dos corredores de ônibus, né? Esse projeto significou uma reorganização urbanística daquela avenida, né? Então, eu estou falando isso porque quando a gente né, pensa, né, uma cidade, a cidade é talvez o principal objeto de trabalho dos arquitetos, né? Os arquitetos trabalham na cidade, né, seja com projetos urbanos, seja com projetos de equipamentos. É claro que a gente também faz, né, projetos de casa, projetos de edifícios para o mercado imobiliário, eu vou falar um pouquinho sobre isso também, né? Mas, portanto, né, quando a gente tem um governo que, em primeiro lugar, que busca dar o melhor aproveitamento para os recursos públicos, que busca fazer do projeto um ativo, um potencial, né, de atuação, de resultados da prefeitura, né, do que a prefeitura faz, nós podemos ter avanços enormes, e eu acho que é isso que nós esperamos ter nesse próximo ciclo, com uma diferença muito grande. Eu tive a felicidade, a oportunidade, né, de participar desses 3 governos que foram os governos progressistas dos últimos 40 anos em São Paulo, que foi o governo da Luiz Erundina, o governo da Marta e o governo do Haddad. E participei um pouquinho do governo do Covas, mas aí não dentro do governo, mas fazendo o trabalho. Na época, nós tínhamos criado o laboratório de habitação e fizemos algumas urbanizações de favela na época do governo do Mário Covas, estava iniciando minha vida profissional. Bom, e o que a gente vê hoje é que a cidade tem uma oportunidade
que não teve naquelas outros momentos. Né? Por quê? Porque a cidade de São Paulo hoje tem um orçamento de quase 120 bilhões, 112 bilhões, não é isso? Né? 120 para o ano que vem, tá certo? Se vocês terem uma ideia, no governo Haddad, o orçamento da prefeitura era 36, se não me engano. Né? Talvez o Donato tenha esse número na cabeça, que ele não falou, mas ele foi secretário de governo do Haddad, né? Foi vereador junto comigo, né? Queria dizer, ter uma experiência enorme, né? Seja como secretário, como vereador, né? E é uma felicidade a gente poder tê-lo como coordenador do programa de governo do Boulos. Né? Então, ou seja, nós temos hoje um orçamento que é quase 3 vezes, ou é mais que 3 vezes, é claro que tem que fazer o reajuste inflacionário, né? Dá mais ou menos uns 60%, né? Portanto, nós teríamos hoje um orçamento do Haddad em 60 e hoje nós temos 120. Então, nós temos oportunidade, e a gente sabe que para poder fazer intervenções significativas da cidade, o orçamento é muito importante. Nós temos uma situação também muito boa fiscal da prefeitura, né? Porque a prefeitura de São Paulo hoje não tem dívidas, certo? Não tem dívida. A gente tinha, quando o Haddad começou o governo, 72 bilhões de dívida, certo? Que tinham que ser pagos e comprometia por volta de 13% do orçamento municipal. Então, ao não ter dívidas, a cidade tem uma capacidade de, não só de usar o seu orçamento, como de tomar financiamento, né? Que é uma forma também de poder viabilizar intervenções na cidade. Né? Então, nós temos uma... Agora, para você pegar um financiamento, ou para você usar bem o orçamento, nós precisamos ter projetos para a cidade. Então, nós temos a oportunidade, nesse período agora, né, de poder fazer muitos projetos para transformar essa cidade. Eu acho que é nesse sentido que nós temos que trabalhar. Né? Temos que trabalhar nesse sentido. Porque o que está acontecendo na atual gestão, não vamos aqui ficar falando da atual gestão muito, mas existe um desperdício de recursos enorme. Desperdício, quer dizer, recapear, gastar 6 bilhões em recape de rua, tá certo? Ou seja, passar asfalto em rua que já está asfaltada, né? Ou, né, pulverização de recursos, muita corrupção. Eu fiz algumas denúncias aí de custo das coisas, né? Eu diria assim, eu não entendo como que esse prefeito ainda não teve um processo sério, porque, né, comprar uma garrafinha de água de meio litro, né, por R$ 5,60, né, não é uma garrafa, né, 250 mil garrafas durante o carnaval de rua foram compradas. Essa garrafinha aqui que você vai no supermercado paga R$ 1,00, R$ 1,00 e pouco, né, ou menos até. Então, né, na verdade, o desperdício de recursos é enorme. Né? Por quê? Também porque esse prefeito não tem um projeto estruturador para a cidade, um projeto de repensar a cidade. Então, nós temos essa oportunidade, né? E essa oportunidade ela tem que decorrer, né, numa gestão que possa efetivamente ter um horizonte. Então, quando a gente fala, né, eu não vou aqui repetir o que o Donato falou, mas quando a gente fala assim, uma série de equipamentos que vão ser construídos, certo? Que precisam ser construídos, né? Todos os distritos da cidade ter uma rede básica de todos os equipamentos, né? Na área de cultura, de educação, de saúde, de assistência, né? Então, isso significa o seguinte, significa, né, intervenções, projetos. E aí entra o nosso papel como arquitetos. Né? Por quê? Porque nós temos que pensar qual é a melhor forma desses equipamentos serem feitos. Né? O plano de governo é uma coisa genérica e geral. Agora, será que a gente não deve, em cada distrito, por exemplo, ter um equipamento integrado, né? Um céu de segunda geração, né? Um equipamento integrado? Como é que é a arquitetura desse equipamento que possa ser construído? Né? Quando a gente fala a questão, né, eu vou dar alguns pontos importantes, quando a gente fala uma transição, né, adaptação da cidade para as mudanças climáticas, que tem que ser feito. É um eixo importante do governo do Boulos, um eixo importante. Nós temos, né, o que nós vamos fazer para isso? Nós vamos aumentar a permeabilidade do solo na cidade, principalmente dos fundos de vale. Isso implica, e aí tem uma relação com habitação, isso implica repensar os fundos de vale da cidade.
Ou seja, em grande parte dos fundos de vale da cidade estão ocupados com ocupações, com favela. Então, nós precisamos ter projetos para fazer isso. Como é que a gente faz um projeto que é de habitação, que ao mesmo tempo corresponde a uma diretriz que nós sempre defendemos, que é a diretriz de não ter deslocamento da população para longe, não ter remoção no sentido clássico da palavra, que é tirar as pessoas da latão, mas ao mesmo tempo nós vamos ter que remanejar as pessoas, certo? Porque não tem, a gente sabe que a tendência dos eventos extremos é que eles sejam mais intensos e, portanto, essas áreas vão ser áreas comprometidas. Isso implica projeto não só para atender essas famílias com habitação, como projetos de reestruturação urbana dos fundos de vale. Né? Quando a gente fala, né, por exemplo, que é uma das prioridades, uma política para mobilidade ativa, apoio a ciclistas e pedestres e prioridade para o transporte coletivo, certo? Isso significa reestruturar as nossas avenidas. Né? Eu sei que aqui na escola, inclusive acho que a escola já fez uma viagem para Medellín, né, algum tempo atrás, né? Hã? Várias vezes. Então, eu conheci Medellín em 86. Em 86 eu fui fazer um curso de qualificação em hábitat popular, etc., com muita gente da América Latina em Medellín, né? 86, né? Quando eu voltei em Medellín, em 2000 e pouquinho, né, era outra cidade. Né? A gente acha assim, isso aí é Medellín. Hoje a gente vai para uma cidade chinesa que está sendo reconstruída, etc. Nós temos que enfrentar, e vocês, sobretudo, que têm 20 anos, né, tem que estar com esse horizonte, que nós vamos mudar essa cidade para melhor. Às vezes parece uma coisa meio utópica, né, meio impossível de acontecer, mas, então, reestruturar os fundos de vale, reestruturar as avenidas, né, que nós temos para que elas possam, né, ter transporte coletivo de qualidade, ter ciclovia, ter calçadas adequadas, né? Então, são questões que têm que ser, de fato, elas têm que ser trabalhadas e podem ser feitas, e muitas vezes os governos, eles chegam e eles não têm projeto, certo? E quem não tem projeto e tem muito dinheiro para gastar, gasta mal, certo? O Mário que está aqui, que foi prefeito, né, de Diadema, secretário, foi tudo que podia ser de Diadema, né? Ainda pode me dizer bem isso, né? Não tem projeto. Agora, quando você tem projeto, você consegue recurso e gasta bem o recurso. E aí vem o papel, que eu acho que é uma coisa que talvez até precisasse estar no programa de governo, mas que vocês sabem, eu sou candidato a vereador e vou batalhar para isso. A gente tem que ter um papel importante da universidade, né, e dos profissionais da arquitetura e urbanismo, na proposição de projeto. Porque hoje, quem faz proposição de projeto na cidade, fundamentalmente, são as grandes empresas, naquilo que é chamado as parcerias público-privadas, né? Manifestação de interesse. Né? E eu tenho um projeto que eu discuti, fiz até um trabalho lá com os meus alunos na FAO, né, que era de fazer uma laje ali na Liberdade. Né? A Liberdade, você tem 2 viadutos e tem um espaço entre eles, e as ruas na Liberdade são lotadas de gente ali. Né? É um projeto... Bom, é um projeto que a gente poderia ter apresentado e podia ter sido feito. Né? Mas quem acabou apresentando esse projeto, que vai ser feito pela prefeitura, né, é um setor privado para o quê? Para explorar economicamente aquele espaço que vai ser criado. Em vez de isso vir da prefeitura, isso vem do setor privado. Eu acho que nós temos hoje, né, poderemos ter oportunidade de talvez mudar um pouco isso, e as universidades, os profissionais poderem ter condição de fazer propostas para a cidade com mais, né, e abrir, portanto, um espaço para que essas coisas possam acontecer. Então, nós temos muita coisa no programa de governo do Boulos que vão necessariamente requerer intervenções e projetos, né? Porque senão a gente vai reproduzir só o que já vinha sendo feito. E eu acho que o que nós precisamos hoje é fazer uma mudança no modelo hoje, e isso já está no Plano Diretor de 2002, está no Plano Diretor de 2014, né? A gente vai e volta, né? Porque o que tem acontecido? A gente fica, né? Tem uma administração progressista há 4 anos, vai ficar 8 anos, certo? Algumas coisas voltam para trás, outros não voltam para trás, mas também não vão para frente. Não voltam para trás muitas vezes, por quê? Porque a sociedade incorpora. Né? O Dória queria, né, abrir a Avenida Paulista de novo, não conseguiu. Queria apagar as ciclovias, não conseguiu. Né?
O Serra, quando assumiu, né, a gente tem um projeto que eu criei lá no governo da Marta, que chama VAI, que é o Programa de Valorização de Iniciativas Culturais, que atende jovens da periferia de cultura. O Serra ia acabar com esse projeto, mas houve uma mobilização, né, um apoio também de alguns vereadores e principalmente a mobilização, e manteve. Então nós temos coisas que são mantidas, e são coisas positivas, mas muita coisa volta para trás. E uma mudança estrutural na cidade, que é o que nós precisamos, ela vai e volta, né? Ela não consegue, né? Não conseguimos fazer, mas nós precisamos, quando o Donato fala, precisamos reduzir a distância do trabalho para o emprego. Eu falo isso desde 2002, quer dizer, desde antes de 2002, mas 2002, do plano diretor de 2002, esse era um dos objetivos, quando se criou o plano de desenvolvimento da Zona Leste, né? Do governo Haddad, essa era uma perspectiva com o Arco do Futuro, tá certo? Agora, isso precisa ser, né, implementado. Então, eu acho que agora temos uma chance de retomar isso, tentar dar continuidade. Isso vai significar também, do meu ponto de vista, isso não está exatamente escrito dessa maneira no plano de governo, mas eu vou batalhar para isso. Nós vamos ter que fazer uma revisão na nossa legislação urbanística da cidade, né? Porque a atual lei de zoneamento, bom, mais depois dessa mudança que aconteceu agora, ela está inadequada. Isso tem muito a ver com os arquitetos, né? A lei de zoneamento. Não só as questões que vão lá para o debate público, né? Está verticalizando muito aqui, acolá, etc. Essa é uma discussão importante para a gente fazer, mas também porque tem muitas regras na legislação de zoneamento que dificultam o próprio trabalho de projeto, que criam e que são, vamos dizer assim, são regras totalmente inadequadas, né? A gente pensar, por exemplo, que não se pode fazer na cidade, praticamente é quase inviável do ponto de vista econômico, fazer um predinho de 4, 5 andares, é um absurdo, né? Um absurdo, porque nosso zoneamento, ele não tem uma zona que tem essa volumetria, que é uma volumetria que muita gente aprecia, tá certo? Mas que ela é economicamente inviável pelas regras que são definidas, né? Aliás, ela é quase inviável, né? Porque, né, nós não temos essa volumetria dentro da nossa lei de zoneamento. Então, nós temos muitas coisas que nós precisamos mudar na nossa legislação urbanística. E é claro que essa discussão de verticalização do empreendedorismo, da maneira como os empreendimentos imobiliários se organizam na cidade, é uma discussão importante que também vai precisar fazer. Por isso que está no plano de governo, inclusive, né, a necessidade de fazer os planos regionais, né, porque, e eu quero finalizar falando um pouco disso, né, essa cidade não pode ser gerenciada centralmente em todas as suas áreas, ela precisa ter uma gestão descentralizada, né, como o Donato falou, né, são, né, 32 subprefeituras, né, e 96 distritos. Então, 32 subprefeituras significa pensar o território, buscar integrar as políticas públicas do território, porque a importância de um plano regional é de integrar as políticas. Eu já falei aqui de um equipamento integrado, né, e nós temos que fazer outras ações integradas. Por exemplo, tem muita escola em São Paulo que ela foi implantada numa área livre, né? E aí você tem a escola, do lado dela, muitas vezes você tem uma biblioteca, a escola da Secretaria de Educação, a biblioteca da Secretaria de Cultura. Aí tem um outro equipamento de esporte, tá certo? E aí depois tem uma área verde. Em muitos lugares acontece isso, né? E cada uma tem uma administração e tem um muro separando elas. Quando eu assumi a Secretaria de Cultura em 2015, né? Eu tinha situações onde você tinha 2 equipamentos de cultura, um era gerenciado por um departamento da secretaria e o outro por outro departamento da secretaria, um era pelo DPH e o outro era pela Casa Histórica, né, DPH, e o outro era uma biblioteca, por exemplo, que era do sistema de biblioteca, que são 2 departamentos de secretaria. Eles tinham, né, por exemplo, para vocês terem uma ideia, tinha um contrato de limpeza, um contrato de segurança e o outro, embora no mesmo terreno. Tá certo? Porque a lógica da gestão tem sido uma lógica de fragmentação, né, das áreas. E quando você vai, então, analisar essas áreas de maneira integrada e pensar políticas integradas é uma saída muito inteligente, né, que não implica necessariamente construir uma coisa nova, ou pode significar uma ampliação de alguma coisa, que também está no programa de governo do Boulos, que é você poder pegar uma escola que tem terrenos, tem condições de não precisa fazer um céu novo,
com auditório, com quadra, etc. Você reorganiza aquele espaço e faz daquela escola, você faz uma escola com, né, com um teatro, com uma área de cultura, com uma área de esportes, e faz ela aberta no final de semana para a comunidade e cria as condições para que... Né, agora, isso é projeto, você tem que olhar o território, analisar coisas que, né, que vocês estão aprendendo a fazer ou estão fazendo aqui no curso, né, olhar o território, ler, e para isso a gente precisa fazer isso de maneira regionalizada, né, para partir, então, de uma leitura regionalizada, né, se fazer uma alteração de zoneamento, que possa ser uma alteração de zoneamento consistente, que pense a cidade como um todo, né, numa perspectiva, né, de avançar em relação àquilo que nós temos hoje e em direção a enfrentar dois grandes desafios, que são os desafios do século XXI aqui, né, no mundo, e particularmente, né, em São Paulo, né, que é adaptar a cidade para as mudanças climáticas, mitigar a crise climática e reduzir as desigualdades, né? E nós temos que cumprir essa agenda, né, que é uma agenda que se desdobra com muitos temas, muitas ações, e todas elas vão exigir, né, uma intervenção. Então, é por isso que eu, quando eu, topei aqui ser candidato a vereador de novo, né, eu fui vereador 2 vezes só, durante o governo da Haddad e do governo da Marta, né? E eu entendo assim que uma maneira de a gente poder interferir, influenciar na gestão, poder fazer as coisas acontecerem, é a gente poder ter mais força para levar nossas propostas, né, mais força para poder fazer com que elas sejam implementadas, e infelizmente os arquitetos urbanistas, eles estão hoje com muito pouca força nos governos, tá? É por isso que, né, a gente vê, por exemplo, no governo federal, né, nós, né, temos pouquíssimos profissionais da nossa área atuando no governo, né, por uma questão política, de força política mesmo, né? E a gente vê aqui na cidade, né, quem comanda a cidade, na parte urbanística, hoje, é o mercado, né? A Câmara de Vereadores, para vocês terem uma ideia, né, a revisão do zoneamento foi feita na Câmara de Vereadores, certo? Que não tem a menor condição técnica de fazer, pela fragilidade da área de planejamento urbano da Prefeitura de São Paulo. As subprefeituras, que quando a Marta, né, implementou a subprefeitura, criou uma coordenadoria de planejamento urbano, que foi quem coordenou os planos regionais de 2004, que foram feitos, que foram, inclusive, aprovados. Eu fui o relator na Câmara, que eram 32 planos regionais que foram feitos, foram coordenados pela coordenadoria de planejamento da subprefeitura e contratados para escritórios ou para universidades, etc., para desenvolverem, né? Hoje, isso está totalmente desestruturado nas subprefeituras. Então, nós precisamos fortalecer essa área de planejamento, né, para que a gente possa ter uma cidade que pense seu futuro, né, e que não pense obras de maneira fragmentada, né, caras e muitas vezes necessárias, como está acontecendo hoje. Então, eu acho que o governo, né, a eleição do Boulos vai criar a possibilidade para a gente ter isso, e certamente eu acho que é uma oportunidade que nós não podemos perder. Obrigado, gente.